Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E hoje eu quero com os irmãos meditar em João capítulo 11, procurando ali como Deus fortaleceu uma família em luto. E vamos ler então João capítulo 11, versos 33 a 35. Encontrando o texto, coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. E depois, ainda em pé, nós vamos orar. Evangelho segundo João, capítulo 11, os versos 33, 34 e 35 dizem assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e confiamos que Teu Espírito Santo é suficiente para nos conduzir dentro desta verdade e edificar nossa vida. Na dependência dele nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. A proposição desse texto, ou seja, o objetivo desse texto é mostrar aos filhos de Deus que eles podem enfrentar a morte de cabeça erguida. Eles têm subsídios suficientes em Cristo e nas suas promessas para enfrentar a morte e o luto, confiando no Senhor. Esse texto ele nos mostra de forma muito clara Jesus participando de um momento de luto pela morte de alguém muito próximo a ele, Lázaro. E isso então é relatado neste capítulo 11. E é interessante entender, não só por este capítulo, como pela própria experiência de nossas vidas, que talvez nós possamos comparar o luto e a perda de um ente querido como uma ferida. Uma ferida que temos e que dói, é dolorida, incômoda, verdadeiramente. E é interessante observar como alguns tipos de pessoas, ou as pessoas de forma geral, não é? Elas têm reações diferentes diante dessa ferida. Alguns, eu já pude observar, se comportam como os filósofos estoicos faziam na antiguidade. Os estoicos consideravam que todo tipo de emoção era uma fraqueza, então devia ser tirada. Então eles entendiam que eles deviam viver pela razão, não dando valor algum às emoções, podemos falar dessa forma. E da mesma forma, alguns talvez procurem ou tentem ignorar que a ferida está lá. É a reação de alguns. Diante do luto pela morte de alguém que morreu, nós talvez reajamos a isso ignorando toda a dor envolvida no fato. Ou seja, ignorando que a ferida está ali, que ela dói e que precisa de ser cuidada. Por outro lado, jamais no nosso tempo, talvez tenha se criado uma cultura de explorar ao máximo a ferida. Eu chamo isso de sentimentalismo. Ou seja, então, ao invés de ignorar as emoções, se coloca tudo sobre as emoções e praticamente explorando a dor e a ferida que foi feita. Há ainda uma expressão, morbidez, que talvez mostre aqueles que infelizmente existem, que parecem idolatrar a ferida, idolatrar a morte, tratá-la de uma forma completamente fora do seu contexto. Como crentes, nós não encaramos a morte nem como os estoicos, ignorando a sua dor, muito menos como sentimentalistas,
colocando tudo sobre os sentimentos, mas encaramos com seriedade o pecado, o sofrimento e a morte, entendendo que em Jesus Cristo há abundante provisão para que essa ferida seja tratada. Então, o que entendemos com isso? Sim, a ferida está lá. Nós vamos ler em 1 Coríntios que Jesus Cristo derrotou a morte, mas ela ainda nos morde, e a sua mordida é dolorida. Sim, Jesus Cristo teve vitória sobre a morte e nos deu a nós esta vitória, mas a sua mordida permanece, causando dor e ferida. E é por isso que de forma séria devemos contemplá-la de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque só o Evangelho pode nos permitir tratar desta ferida e também proporcionando a cura que só Jesus Cristo pode nos proporcionar. Nesse capítulo, eu quero dividi-lo em 3 partes. 3 verdades que estão contidas nele a respeito de encontrar forças de Deus em meio ao luto. Vendo o fato que Jesus enfrentou o luto, Jesus chorou pela morte de pessoas, Jesus chorou pela dor que essas pessoas enfrentaram, ele não foi insensível a isso. Então ele tem o poder de nos ensinar como encontrar forças em Deus em meio ao luto. A primeira questão que eu quero ressaltar nesse texto é sobre descobrirmos quem é o personagem principal dele. Isso nos ajudará muito a entendermos o que o texto nos ensina. Afinal de contas, quem é o personagem principal desta narrativa? O texto começa no capítulo 11, versos 1 a 3, falando o seguinte: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Com base no texto, humanamente seria natural que Jesus se apressasse a ir ao encontro de Lázaro e resolver o problema. Ao enviar esta mensagem a Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas, Marta e Maria parecem entender que bastava chegar aos ouvidos de Jesus a notícia e ele então iria imediatamente ao encontro deles. O verso 5 mesmo nos diz: Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ou seja, fica evidente que por aquelas pessoas, Jesus tinha e nutria um afeto especial. Eles gozavam da intimidade de Jesus. E a Bíblia claramente deixa o fato especial que Jesus os amava. Então, esse texto se refere não a pessoas que Jesus não conhecia, mas a pessoas que compartilhavam da sua intimidade. E talvez a primeira pergunta que nós façamos ao ler o texto é: por que Jesus se demorou ao ir ao encontro e a resolver o problema tão grave de pessoas que eram tão próximas a ele? Porque afinal Jesus demorou 4 dias. Quando Marta envia a mensagem, Jesus poderia rapidamente se deslocar para aquele lugar. Mas não foi isso que aconteceu. Isso me faz lembrar quantas vezes nós, diante da enfermidade de um ente querido, diante do risco de morte de alguém querido, nós nos perguntamos, mesmo que enviemos a Deus recados constantes através das nossas orações, afinal de contas, por que Deus está se demorando tanto para curar aquele que eu amo? Por que Deus está demorando tanto em efetuar a cura e resolver o problema? Esse texto nos traz realmente uma lição preciosa sobre quem realmente é o personagem principal. Afinal de contas, sobre quem é a vida e sobre quem é toda essa história. Nós começamos a aprender isso no verso 4, quando lemos que Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então nós podemos responder a pergunta: essa história é sobre quem?
Sobre o moribundo Lázaro ou sobre Jesus Cristo, Filho de Deus? Quem, afinal, é o personagem principal? E talvez nisso você se pergunte, uma vez então que Jesus é o personagem principal, quer dizer que Deus não se importa com o sofrimento e morte daqueles que Ele ama? Então, já que Jesus é o centro de todas as coisas, e todas as coisas ocorrem para a glória dEle e de Deus, significa que o nosso sofrimento não tem importância para Deus? A resposta é que Deus se preocupa mais com o nosso bem-estar eterno do que com o nosso conforto temporal. Na nossa humanidade, nós contemplamos a dor, a morte, o final da vida. Mas Deus olha para o todo. Ele olha para a vida e para a eternidade. Ele não olha simplesmente para as circunstâncias, mas Ele olha para algo que é eterno. Por isso o salmista diz, Salmo 116:15, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E por que essa verdade está escrita? Porque Deus olha para o todo. Deus não olha para as circunstâncias específicas apenas. E Ele não simplesmente quer nos livrar da dor. Ele quer nos livrar da maior das enfermidades, que é o pecado. E apresentar-nos diante de Deus, santos e glorificados ao lado dEle. Mesmo que para isso, nós temos que enfrentar a morte. A morte é apenas um capítulo de uma história muito maior. E diante do sofrimento de Lázaro, do sofrimento e morte de Lázaro, Jesus aponta para a glória de Deus e de seu Filho. Então esta narrativa, ela começa a nos ensinar exatamente isso. O personagem principal da nossa história é Jesus Cristo e não nós mesmos. Aquele que comanda a história é Ele. Ou seja, Ele é o centro da história e não nós, pecadores. Talvez isso, de certa forma, nos desagrade. Mas Jesus ser o centro da história e não nós, é a segurança que nós temos. Ou seja, ao glorificar o seu Filho e não nos livrar das dores e da morte, Ele está dizendo para onde Ele quer nos levar, para sermos como Jesus Cristo. Mesmo que, no caminho até lá, enfrentemos a dor e a morte. Eu vou usar um texto que mostra como, dentro do nosso sentimento, isso é difícil de ser aceito. Quando Moisés organizava o povo de Israel em Levítico, em determinado momento, os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles trazem fogo estranho. O tabernáculo ainda era algo tão novo, mas eles sabiam da ordem de não trazer fogo estranho ao altar, mas eles fizeram isso. Deus os matou imediatamente, desceu fogo do céu, queimou os filhos de Arão. Mas olhe bem o que Deus manda Moisés dizer a Arão sobre a morte dos filhos dele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, os que permaneceram vivos, Eleazar e Itamar. Ou seja, eles e Arão, Moisés diz, não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Sabe o que Deus disse a eles? Vocês não vão demonstrar luto. Não vai ter luto por Nadab e Abiú da parte de Arão, Eleazar e Itamar. Vocês não demonstrarão dor e nem o sentimento pela perda. Deixem que toda a casa de Israel faça isso, vocês não. Você olha para Deus aqui como meio insensível? Afinal, os meninos eram filhos de Arão, irmãos de Eleazar e Itamar. Sabe por que Deus fez isso? Porque o personagem principal da história é Ele. Eles estavam na casa dele, servindo a Ele. E 2 homens teimosos e desobedientes afrontaram a Deus. E o que Ele está dizendo a Arão, vocês não vão ter luto por 2 homens que me desafiaram. Parece insensível, não parece? Mas o texto coloca as coisas exatamente no seu lugar.
o personagem principal da história sempre será Deus e não nós. Eu preciso explicar aos irmãos, para que não haja dúvidas, a razão de Jesus ter aguardado 4 dias para o encontro de Lázaro. E eu preciso fazer isso não só por uma questão teológica, escriturística, mas porque também muitos distorcem esse texto, dizendo que Lázaro não havia realmente morrido. E eles se baseiam naquilo que Jesus disse, que ele estava dormindo e ele iria despertá-lo do sono. Por que razão? Não há nenhuma dúvida sobre o fato que Lázaro realmente morreu. A primeira delas é porque Jesus confirmou isso. Ele diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Não há dúvida que Lázaro realmente morreu. E a segunda demonstração disso ocorre pelo período transcorrido desde a morte dele. O verso 17 diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Não só naquele tempo, mas de certa forma, algumas décadas aqui no Brasil. Eu conheço um caso desses na cidade que eu trabalhei no norte do Brasil. Haviam pessoas que aparentemente haviam morrido. Eu não sei exatamente se chama catatonia ou pode ser usado outro nome, mas há pessoas que estavam como mortas. E eu conheci uma delas que também passou por 2 velórios e não estava morto, e no terceiro realmente havia morrido, e causou uma surpresa tremenda, até que os médicos explicaram aquilo que havia acontecido. Em Israel antigo isso também acontecia. E houve casos deles sepultarem pessoas que ainda estavam vivas, mas que aparentemente haviam morrido. Eu pesquisei e descobri 2 casos, por exemplo, de um homem que eles sepultaram e que depois perceberam que estava vivo, e ele ainda viveu 25 anos. Então eles passaram a tomar certos cuidados para que isso não acontecesse. E um dos cuidados era, durante os 3 dias após a suposta morte, eles visitavam o sepulcro para conferir se a pessoa estava morta. Então, nos primeiros 3 dias, depois que Lázaro morreu, os judeus foram ao sepulcro para confirmar a morte dele. Então, aqui, como sendo já o 4º dia, eles haviam já confirmado que Lázaro realmente havia morrido. Então, não é um caso de catatonia, não é um caso de alguém que aparentemente morreu, não. As evidências confirmam, Lázaro realmente estava morto. Jesus ressuscitou alguém cujo corpo já havia entrado em estado de decomposição. E isso o próprio odor exalado do corpo mostrava. Então, apenas para termos isso firmado. Após sabermos quem é o grande personagem, agora então nós entramos na parte do texto onde o grande bálsamo que Jesus derramou sobre aquela família enlutada é nos apresentado. Como Jesus os consolou? Qual bálsamo foi derramado ao coração deles, a fim de trazer alívio e consolo àquelas pessoas? Eu quero ressaltar 3 coisas aqui. 3 formas as quais Jesus trouxe grande consolo àquela família enlutada. Primeiro deles, Jesus sabe ouvir corações enlutados. Você percebe como Marta e Maria encontraram Jesus? Marta, é dito no verso 21, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou isso no meio de todas as pessoas que estavam ali. Uma mulher naquele tempo não falaria nesse tom com um homem, ainda mais como um mestre como Jesus, de forma alguma. Nós vemos que quando ela fala dessa forma, é porque a sua decepção era grande. Senhor, eu lhe chamei. Se o Senhor tivesse vindo, isso não teria acontecido. Maria diz praticamente a mesma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas não procuraram esconder de Jesus seus reais sentimentos e trouxeram a ele realmente o seu questionamento. Senhor, se tu tivesse vindo, isso não teria acontecido. É interessante notar que Jesus não recriminou o sentimento delas. Ele soube ouvi-las, assim como ele pacientemente ouve o murmúrio dos seus filhos enlutados.
E mesmo quando nós não sabemos o que dizer a Ele, o Espírito Santo nos ajuda. Jamais tenha temor de levar o que há no seu coração a Jesus Cristo, principalmente quando há luto. Jesus é gracioso em ouvir mesmo a nossa decepção. Mesmo quando nos queixamos dele, ele está sempre pronto a ouvir. Então leve a Jesus aquilo que pesa em seu coração. O que Jesus fez foi dirigi-los a um bálsamo precioso de esperança. Havia uma pequena semente de fé no coração de Marta quando ela diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. A fé de Marta em Jesus permaneceu inabalável. Ela cria que Jesus podia mudar as coisas e que nem a morte tem a última palavra quando Jesus está presente. Então Jesus lhe responde: teu irmão há de ressuscitar. Ele lança a questão da ressurreição no último dia e Marta diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus aponta e coloca no coração de Marta esta semente da fé, a semente da ressurreição dos mortos, mas Jesus lhe dá muito mais do que isso ao lhe dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele lhe dá uma preciosa promessa: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Você crê nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sabe o que Jesus fez aqui? Ao dizer: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer, o Senhor lançou uma promessa ao coração deles. Como que Deus trouxe consolo àquela família através das suas inabaláveis promessas. Jesus sabia de toda a tragédia que ocorria ali, mas o que ele estava dizendo a eles é que a morte não é a derrota final. Ele está dizendo àquela família enlutada: não, a história não termina aqui, a história não termina na sepultura e muito menos na morte, porque eu tenho o poder de vencer a morte e a minha ordem, até a morte libera os seus inquilinos. Jesus deu uma promessa a eles: não, a história não termina aqui. Sabe, Jesus podia ter feito muitas outras coisas para consolá-los. Mas mesmo antes de dizer-lhes que ele ressuscitaria Lázaro, ele tratou de dizer-lhes que a morte não venceria. A nós crentes, essa é a maior promessa, a fim de consolar o nosso luto. Ele não disse que não doeria, ele não disse que a dor não seria forte, o que ele disse é: as coisas não terminam aqui. Este não é o final da história. E esse é o bálsamo precioso que ele nos dá. E se não fosse só isso, a reação de Jesus ao sofrimento daqueles a quem ele amava ainda torna o seu consolo ainda maior. Notem o que diz os versos 33 a 35 que lemos no início. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Então o texto simplesmente registra que Deus chorou. O Criador de todas as coisas chorou. E sabe o que significa isso? Que Jesus não era alguém alheio à dor ao redor dele. Jesus nunca foi alheio à dor. Jesus não fingiu como se nada estivesse acontecendo. E o homem que acalmou o mar, que curou doentes, que ressuscitou ainda outros, agora chora, em luto. Jesus lamenta a morte de Lázaro. Ele não foi sentimentalista, sua dor era verdadeira, seu motivo certo e na proporção certa. Então ele enfrenta a morte no verso de número 38 ao dizer: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro. Ou seja, ele não estava fingindo. Ele realmente condoeu-se pela vida daqueles a quem ele amava. O que talvez muitos esperariam é que Jesus,
consciente do que ele veio ali fazer. Talvez esboçasse um sorriso e dissesse: olha, se acalmem, daqui a alguns instantes eu ressuscitarei Lázaro. Olha, não precisa chorar não, tudo vai acabar bem. Não, Jesus não faz isso. Ele reconhece a dor e ele chora pela dor daquelas pessoas após lhe dar tão grandes promessas. Ele se compadeceu daquele povo como ele se compadece de nós. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Uma das maiores maravilhas do Evangelho é mostrar que Jesus sente a minha dor. Ele sabe muito bem o que eu passo e ele tem compaixão por mim. Ele me deu promessas preciosas, mas mesmo assim ele se coloca ao meu lado enquanto eu sofro. Nós cantamos que nenhum amigo é melhor do que Cristo. E isto é a maior verdade que temos. Agora, depois de dizer-lhes tão grandiosa promessa, Jesus agora vai permitir a eles e a nós antevermos a gloriosa realização dessa promessa. Jesus não precisaria ressuscitar Lázaro depois de dar essa tão grande promessa. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mas ele vai demonstrar que isso é verdade. E ele dá uma ordem clara: tirai a pedra. E Marta argumenta: Senhor, não, já cheira mal, já é de 4 dias. E a resposta de Jesus é clara: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Ele vai antever essa glória de Deus agora na ressurreição de Lázaro ao dizer: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, te dou graças por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Sabe o que Jesus fez aqui? Jesus mandou que a morte libertasse o seu inquilino, e ela foi obrigada a fazê-lo, porque só o poder do mandado de Jesus é capaz de fazer isso. Ele ali demonstrou o que ele fará na eternidade por nós. Ele não somente disse que aquele que crê nele viverá, mas ele demonstrou isso através da ressurreição de Lázaro, para que nós saibamos o grande poder que o nosso Senhor possui. Ele não estava brincando, ele estava falando sério. E aquilo que ele disse confirma a sua palavra. Foi ele que disse em João: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. É dele que está escrito em 1 Coríntios: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro entre todos os ressurretos. Ele anteveu isso em Lázaro. E ele ainda diz em 1 Tessalonicenses: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que ele fez em Lázaro, ele confirmou esta verdade. E isso aconteceu para nos deixar um valioso ensinamento descrito em 1 Coríntios capítulo 15. Preste atenção no que diz. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como os crentes encaram a morte? Como ela é dolorida. Há pessoas frágeis como nós, mas também a encaram olhando para a promessa de Cristo, que aqueles que morreram e creem nele, a morte não terá vitória sobre eles. Eu quero concluir dizendo qual é a resposta adequada de um crente ao luto. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Sabe o que o texto está dizendo?
Ele não está dizendo que nós não nos entristecemos. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que nós não sofremos. Ele não está dizendo que nós não choramos. Jesus também chorou. Ele não está dizendo que a morte de entes queridos não nos dói. Ele está dizendo que não nos dói como dói aos incrédulos que não têm esperança. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando perdemos preciosos irmãos e familiares em Cristo, o nosso luto não é como o luto daqueles que não conhecem Jesus Cristo. Porque foi a nós que ele deu sua promessa. Aquele que morre, ainda que ele morra, se ele crê em mim, ele viverá. E é esta a sua promessa demonstrada em Lázaro. Sim, nós nos entristecemos e nós sofremos por aqueles que perdemos. Mas encontramos em Jesus grande consolo. Por quê? Porque a morte não é a detentora da palavra final. É uma inimiga terrível, mas ela não pode nos manter na sepultura. Somente Jesus Cristo tem o poder de fazer isso. De livrar da sepultura e trazer à vida aqueles que morreram crendo nele. Nos entristecemos? Sim. Mas temos grande esperança em Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo. Algumas semanas atrás eu preguei a vocês sobre a condição daqueles que morrem sem Cristo. E demonstrei a vocês que aqueles que morrem sem Cristo, morrem sem esperança. Não há solução para eles. Eles ressuscitarão apenas para serem condenados. Mas hoje eu lhes demonstrei que aqueles que morrem em Cristo têm grande esperança, porque Jesus lhes deu uma promessa. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O que isso nos deve conduzir e levar, sabedores dessa verdade? O primeiro, descansarmos as nossas almas em Jesus Cristo e no seu poder. Mas também termos grande compaixão por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Nós sabemos da realidade. Sabemos o destino deles se partirem desse mundo. Então isso deve redobrar a nossa compaixão pela pregação do Evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. É muito bom lembrar dos meus familiares que eu vou rever no céu, de irmãos de igrejas que eu trabalhei, que eu vou rever no céu, de irmãos desta igreja que hei de rever no céu. Mas eu também me recordo de familiares e conhecidos que partiram, aos quais eu nunca mais verei. Por quê? Porque rejeitaram a Jesus Cristo. Há familiares preciosos meus que partiram sem Cristo. Isso é triste. O que isso então nos leva a pensar e a fazer? Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho àqueles que você ama e que ainda não conhecem Jesus Cristo. Faça isso ainda hoje, para que quando eles partirem, você saiba e tenha certeza que os reencontrará. Que você saiba que a promessa de Jesus Cristo é para eles também. E para todos aqueles que creem nele. Então nos apressemos, enquanto temos tempo. Vamos fechar os nossos olhos.